Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, transformadores. Hoje a igreja celebra uma solenidade muito especial. E a igreja celebra o nascimento de apenas 3 pessoas: Jesus, Maria e João Batista. Isso não é um mero detalhe. Todos os outros santos são celebrados normalmente no dia de sua morte, porque foi o dia que nasceram para o céu. João Batista ele recebe uma honra única. Seu nascimento já faz parte da história da salvação. E existe um motivo para isso. Jesus é o próprio Filho de Deus. Maria foi preservada do pecado original desde o primeiro instante de sua existência. E João ocupa aqui um lugar único entre os dois. Foi concebido como qualquer um de nós, mas Deus lhe concedeu uma graça extraordinária. Antes mesmo de nascer, João foi alcançado por aquele cujos caminhos prepararia. Antes mesmo de anunciar Cristo com a voz, foi tocado por Cristo no ventre de sua mãe. Quando Maria visita Isabel, o Evangelho diz que o menino estremeceu de alegria no seu seio. Então, desde os primeiros séculos, a igreja enxergou nesse momento algo extraordinário. Aquele que seria o último dos profetas já começava a ser preparado pelo Espírito Santo para a sua missão. Por isso que o Evangelho de hoje nos apresenta um nascimento tão cercado de sinais. Quando chega a hora de dar o nome ao menino, todos esperam que ele receba o nome do pai, porque era o costume, tradição, e era o que todos imaginavam. Mas Isabel responde: não, ele vai chamar-se João. E os parentes ali estranharam, porque não havia ninguém na família com esse nome. Então recorre ao pai, Zacarias, e ele escreve: João é o seu nome. Não será, não deveria ser, não poderia ser. João é. Porque aquele menino não pertencia primeiro aos projetos da família, pertencia ao projeto de Deus. E aqui existe uma palavra que é importante para nós. Porque uma das maiores dificuldades da nossa vida é aceitar que Deus nem sempre conduz nossa história pelos caminhos que a gente imagina. Porque a gente gosta de saber para onde está indo. Gosta de sentir que está no controle. Gosta de ter respostas. Mas Deus frequentemente escreve uma história diferente daquela que havíamos imaginado, planejado. E João Batista é a prova disso. Até o seu nome já havia sido escolhido pelo céu. E o significado desse nome não é por acaso. João significa Deus foi misericordioso, gracioso. Antes mesmo de falar qualquer palavra, sua existência já anunciava uma mensagem. Mas tem outro detalhe aqui. Zacarias tinha ficado mudo por não acreditar na promessa do anjo. Agora, no instante em que confirma aquilo que Deus havia determinado, sua língua se solta e ele volta a falar. A incredulidade o havia calado, a obediência lhe devolve a voz. E a primeira coisa que ele faz é louvar a Deus. E é difícil a gente não perceber uma lição para o nosso dia a dia, para a nossa vida aqui. Porque nem sempre a gente fica mudo por fora, mas muitas vezes nós ficamos mudo por dentro. A alegria diminui, a paz desaparece, até a oração parece perder a força. Porque nós estamos resistindo àquilo que Deus está fazendo ou permitindo. Gente, existe um cansaço que não vem do excesso de trabalho, vem da resistência, vem daquela luta constante para que tudo aconteça do nosso jeito. Zacarias, ele recupera a voz quando deixa de insistir na própria lógica e se abre à lógica de Deus. Por isso os vizinhos ficam impressionados e fazem uma pergunta que chega até nós. O que virá a ser este menino? Ninguém ali sabia responder. O Evangelho apenas acrescenta: a mão do Senhor estava com ele. E isso é a explicação da verdadeira grandeza de João Batista. A grandeza de João não nasceu dele mesmo, nasceu da presença de Deus conduzindo ali a história dele. E o Evangelho continua dizendo que ele crescia e se fortalecia em espírito, vivendo nos lugares desertos. O deserto não foi um atraso na vida de João, foi preparação. Como Elias antes dele, o deserto não é castigo nem abandono,
é o lugar onde Deus forma os seus profetas. É o lugar onde a missão amadurece antes de aparecer. Ali João aprendeu a escutar antes de anunciar. E isso fala muito com hoje nosso. Porque a gente vive cercado de barulho. É mensagem ali chegando a todo instante. Opinião aparecendo de tudo que é lado. E quase nunca falta alguém dizendo o que nós devemos pensar, fazer e até desejar. Mas, minha gente, existe uma voz que só pode ser ouvida no silêncio. A voz de Deus. Quem espera descobrir sua vocação normalmente quer resposta rápida. João não recebeu isso. Recebeu anos de deserto, anos de silêncio, anos escondidos. Mas nenhum daqueles anos foi desperdiçado. Porque Deus não começou sua missão diante das multidões. Começou quando ninguém o conhecia. Começou longe dos aplausos. E Santo Efrém dizia: a idosa Isabel deu à luz o último dos profetas, e Maria, ainda jovem, deu à luz o Senhor dos anjos. João era a própria lâmpada. Jesus acendeu para todas as nações o sol da justiça. Os dois nascimentos caminham juntos, mas nunca se confundem. João existe para preparar os caminhos. Sua missão inteira consiste em conduzir as pessoas até Cristo. E aqui é a grande lição dessa solenidade. Mais tarde João dirá: é necessário que ele cresça e eu diminua. E Santo Agostinho comentou: admira João o quanto seja possível, pois o que admiras aproveita a Cristo. João não encontra sua alegria em ser o centro, encontra sua alegria em apontar para Cristo. Nós vivemos num tempo em que todo mundo quer ser visto. João escolheu outra coisa. Escolheu apontar para Cristo. Sua alegria não era atrair olhares para si, era conduzir as pessoas até Jesus. Por isso vale a pena terminar olhando para a nossa vida, refletindo. Será que existe alguma área da sua vida que parece parada? Algo que você para, olha, reflete e pensa: isso já deveria ter acontecido. João passou anos no silêncio antes que sua missão aparecesse. E justamente naquele silêncio Deus estava preparando tudo. Hoje você pode até enxergar apenas uma demora. Deus pode estar realizando uma obra que você ainda não consegue ver. E o que parece atraso aos nossos olhos, muitas vezes é amadurecimento aos olhos de Deus. João passou anos no silêncio e nenhum único daqueles anos foi desperdiçado. Então que São João Batista nos ajude a confiar mais nos caminhos de Deus do que nos nossos. E que no final da nossa caminhada as pessoas enxerguem menos a nós e mais a Cristo. Se deixa transformar. Até amanhã, meu povo. Paz e bem.